Os novos desafios do mercado em um mundo cada vez mais conectado exigem não só do cidadão comum, mas principalmente das organizações a capacidade de mobilidade. Impulsionado por feiras, congressos, reuniões, captação de novos clientes, entre outras estratégias organizacionais, o turismo corporativo vem se popularizando e crescendo cada vez mais globalmente. E agora, após esses 2 anos de Covid, de pandemia, o setor dá sinais de retomada. Ainda bem, não é mesmo? Consolidada como uma das maiores agências de Bento Gonçalves, a Savagra Viagens e Turismo está há 32 anos no mercado, oferecendo uma gama de serviços no segmento, no mercado nacional e internacional. Hoje, a nossa convidada é Neuza Valente, ela que é sócia proprietária da Savagra Viagens e Turismo. E sobre esse mercado que movimenta muitos negócios na região, é sobre isso que conversaremos. Neuza, seja muito bem-vinda ao nosso programa Ideal. Obrigada. Muito bom dia. Eu fico muito feliz em poder participar e colaborar com esta matéria, né, em função do turismo, porque é algo assim que me encanta, é algo que nos faz felizes. Nós temos uma equipe depois, pós-pandemia, reduzida, porém assim com intensidade, tem crescido, retomado mesmo o turismo, né? E nós estamos felizes porque as pessoas têm o gosto pela viagem e elas estão se programando sim. É uma necessidade hoje, uma viagem, lazer, que seja negócio juntando com lazer. É isso que tem acontecido, né? Tanto nacional como para o exterior. Digamos assim, um bom volume para o exterior, né? Nós temos a situação de clima, que a nossa região gosta muito do calor, de praia e coisas assim que mudam um pouquinho o ambiente que se está o dia todo. Até porque o Sul é um povo que gosta muito de trabalhar, então assim, quando tira férias, é férias mesmo. É férias gosta de de praia, verdade. gosta de sol, né? Então nós trabalhamos engajados para realizar sonhos, né? Ai, que lindo! Neuza, quero iniciar esta fala para que tu conte um pouco sobre a tua trajetória pessoal, profissional, até para inspirar outras mulheres, com certeza. Claro. Minha trajetória, na verdade, não são 32 anos, são muito mais. Eu completei 43 anos de atividade na área de turismo. Na época que eu comecei era no setor Varig, né? Então eu aprendi tudo ali. Uma menina que saiu de casa com 18 anos, não sabia nada, e eu, pela graça de Deus, eu fui conduzida de uma forma que aprendi desafios, dificuldades, choro, de tudo, né? E em tempos que era difícil, não eram as comodidades que nós temos hoje, mas foi bem. Então trabalhei 11 anos nesse setor ali, era mais passagens, não se trabalhava tanto com turismo. E quando constituímos a Savagra, foi em 91, e então partimos para um novo desafio. Aí já o turismo já estava modificando, já se tinha mais o próprio turismo local aqui, né? Então tem muita coisa para contar. Então nessa trajetória toda me estabeleci de fato em Bento Gonçalves, constituí família, continuei trabalhando me modernizando, me atualizando e hoje tenho uma equipe que ajuda muito bem. Nós somos 2 sócias, éramos em 3 e gostamos muito do que fazemos. Então eu creio que foi um tempo, 43 anos já, né? Foi um tempo muito bom de poder realizar na vida das pessoas o sonho, né? Então sou grata a Deus porque tenho sido, digamos assim, parceira de muitas coisas boas, né? Com famílias, com jovens, viagens individuais, viagens de negócios, e assim, continuo aprendendo, né? Porque eu não sei tudo.
A gente Mas não isso sabe é normalíssimo, né, Neuza? Não tem como. Não existe perfeição. Existe sim a boa vontade de aprender. É por aí o caminho, com certeza. Eu acho tão bárbaro que tu fala que vocês realizam sonhos. É ótimo. Fala mais sobre isso, Neuza. Claro, tem pessoas que viajam o ano todo, duas viagens por ano, mas tem aquele que faz a sua viagem dos sonhos, que é a primeira. Esta eu tenho um prazer assim tão grande de ajudar com as informações, com saber como é que foi, as pessoas que nunca subiram num avião, por exemplo. Eu acho assim que essa oportunidade é para todos, sabe? Então isso deixa a gente muito feliz, grato, porque as pessoas autossatisfeitas volta com outro ver da vida, das coisas, começa a fazer algumas seleções até na sua própria casa, na sua própria família, no seu próprio trabalho. Então, assim, é um outro horizonte, é algo assim que transforma mesmo a vida das pessoas. Ela já volta dizendo, não, ano que vem eu vou de novo, né? E aí e ela começa a adquirir experiência na viagem. Então, são famílias assim que temos história para contar, então é isso que me agrada, sabe? Também é poder realizar esse sonho, né, das pessoas. Né? Claro que em meio a tudo isso, às vezes tem dificuldades, tem pessoas que fazem viagens por motivos que nem são tão alegres, mas isso Claro, faz parte, né? claro. Só que aí que está. Tu fala de um motivo não muito alegre, só que se não tem toda uma estrutura de organização por trás dessa viagem, fica um caos. Já Sim, está sim. indo, já vai viajar por um problema, para resolver uma questão. E ainda ter algum percalço no caminho não dá. Que eu digo assim, a dificuldade das pessoas precisarem do serviço de viajar por um Exato. problema, ou que seja de saúde, ou que seja de família, ou que seja de trabalho, mas isso igual agrega, né? Ajuda as pessoas terem, digamos assim, um apoio, né? Uma estrutura ali, ó, tem alguém que está me ajudando, aí tu faz um check-in, tu faz um acompanhamento de hotel, alguma coisa assim, então a pessoa se sente acolhida, né? É isso que... Com certeza. Aí a viagem fica mais leve. Verdade. Claro, claro. Neuza, é tão importante isso que tu está falando e quero aqui testemunhar com certeza, porque estou agora viajando nos próximos dias para Portugal, Itália e Espanha. Vou passar por esses países em função de um mestrado e a minha família vai aproveitar também e ir comigo. Maravilhoso. E aí, nessa questão, tem todo um acompanhamento de hotéis, de lugares, de locação de veículo, tem todo um acompanhamento. Não é só, vou comprar a passagem e pronto. Não, é muito mais do que isso. Exatamente, são serviços, né, que nós agregamos nós oferecemos. Então aí, conforme a necessidade, vai se agregando serviços nesse pacote de viagem. Né? Ele se torna um pacote, porque não é só uma passagem, não é só um hotel, né? É serviço de câmbio, é serviço de transporte, é o próprio o pré, o durante e o pós, né? Tudo isso para nós é muito importante. Nós, na verdade, acompanhamos o passageiro desde que ele sai daqui até que ele volta, né? Claro, dentro que hoje nós temos a facilidade dos meios de comunicação, então isso tudo facilita, né? Mesmo que tu esteja no exterior, tu vai me ouvir, tu vai me responder uma hora, ou outro vai me dizer alguma coisinha, né? E então isso para nós é super importante. Se não falar está tudo bem, ótimo. Então a gente já fica aliviado. Nós acompanhamos esses dias um pessoal que foi para Israel, Jordânia, enfim, Grécia. Foi assim um programa bastante extenso. Olha, as experiências que contaram, a gente fica muito feliz. Sabe? Então esse é o nosso trabalho, é agregar serviço para que tudo fique em torno de uma satisfação. Né? E também a gente precisa falar sobre que Bento Gonçalves é uma cidade turística, claro, uma cidade que tem um foco empresarial muito grande, e aí também tem um outro lado dessas viagens, vamos chamar assim, de um novo perfil, que é o empreendedor, é aquele que aproveita para fazer um turismo quando dá tempo, em algum lugar que viaja, há negócios. Então tem muito disso em Bento Gonçalves, das pessoas de Bento Gonçalves que viajam
para trabalho mesmo. Sim, a questão do corporativo seria, né, o turismo, não seria um turismo, seria viagens corporativas e enfim, muitas vezes elas envolvem um período muito longo, outras são muito rápidas, né, mas ele é um mercado muito importante, mesmo com a questão da pandemia, que um pouquinho que distanciou as pessoas, mas ela já retomou porque nós precisamos do contato, né, as pessoas precisam do contato presencial, enfim. Então isso também está retomando e o nosso Bento Gonçalves, assim, a região, enfim, ela é bastante ativa nessa questão de viagem corporativa. Porque E isso também é o que essencial. acontece. A pessoa faz a viagem, mas ali ela vai divulgar a sua cidade, o seu, como que é o turismo, por exemplo, aqui também. As pessoas trocam essa informação, né? E aqui mesmo o turismo tem crescido também bastante, porque as pessoas sabem que existe no Sul, mas muitas vezes não conhecem. Acho que Bento Gonçalves não tem nada a ver com Gramado, coisa assim. Mas quando vem aqui se surpreendem, viu? Isso Então é esse fantástico. contato as pessoas acabam interagindo e trocando informações, né? Claro, porque a tua agência, na realidade, ela não atende só moradores de Bento Gonçalves, também traz o turista para cá. Exatamente. As pessoas vêm cada vez mais surpreendidas. Bom, nós podemos nós mesmos identificar isso nos finais de semana, está sempre tudo cheio, lotado, restaurantes, e nós temos coisas muito boas aqui. É um mercado que pode tranquilamente trazer eventos de pequeno e grande porte, e nós já fizemos congressos aqui também na área médica, e isso há muitos anos, então o mercado, o Bento Gonçalves tem potencial para esse mercado. E a gente sabe que está crescendo bastante. E nós temos aqui na cidade uma estrutura para congressos, feiras fantásticos, realmente que atrai muitas pessoas. Exatamente, temos sim, é bem importante o desenvolvimento de Bento Gonçalves ao longo, digamos, dos últimos 15 anos. Assim, algo assim tremendo que está crescendo. E a gente fica feliz porque é uma cidade bonita, é uma cidade acolhedora, tem muitos serviços que se encontram em outros estados, outros locais, mas que aqui não desmerece também, né? E aqui nós temos uma região turística. Sim. Nós estamos falando de cidades aqui com irmãs que estão aqui vizinhas. Favorecidos com champanhe, com o vinho, favorecidos com gastronomia, N coisas, muito bom. Isso é tão importante porque aí nós estamos falando inclusive do mercado financeiro, o quanto o turismo desenvolve o município. Então aí nós temos um crescimento do turismo e também do próprio município, não é mesmo? Exatamente. Isso, a economia ela movimenta em todos os setores. Isso é muito importante, desde o pequeno, aquele que atende a menor refeição que seja, até os mais sofisticados e outros serviços mais, né? Tá muito importante, isso envolve, a parte econômica, assim, direto. Né? Sim, porque nós chamamos do turismo é uma indústria sem fumaça, não é? Porque aí tem todo um desenvolvimento que não tem toda essa característica de indústria, mas sim desenvolve muito. Porque é desde o turista vai pegar um táxi, vai para o restaurante, vai fazer uma compra numa loja, além de participar de uma feira, de um congresso. Tem o que é importante também as raízes que é a colonização, principalmente italiana, então assim, tem desde o agro até indústrias como nós, moveleira, enfim, tem muito produto aqui. É verdade, com certeza. Nós temos o privilégio de morar numa cidade muito desenvolvida. Eu sou muito feliz em morar aqui, nasci e moro aqui. Então, eu tenho uma paixão muito grande por Bento Gonçalves. E tu adotaste a cidade, então. Sim, exatamente. Onde tu moravas antes? Eu sou de Garibaldi. Né? Aqui do ladinho. Mas imagina, 40 anos atrás, era uma viagem. Com né? certeza. Então, foram momentos assim eu digo assim, que na dificuldade a gente cresce. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive dificuldades, mas eu cresci. Eu avancei, constituí família,
amo a minha família, já tenho netos e 2 netas e um neto, amo, sabe? A vida que eu tenho. Ai, que maravilha! Neuza, nos fala diferenciais da Savagra. Por que contratar a Savagra? Bem, muitas vezes nós precisamos principalmente identificar o perfil do passageiro. Então, assim, o nosso diferencial é o quê? Procurar colocar o custo-benefício, digamos assim. Você está num hotel bem localizado, estou te oferecendo uma categoria melhor, estou fazendo o melhor voo, com melhor conexão. Não quer dizer que isso é o maior dos valores. Na verdade, são agregados serviços que fazem com que isso é um diferencial nosso. Nós temos, assim, claro, pacotes prontos e tal, mas nós temos um cuidado quando nós tratamos na questão de elaborar essa viagem. Então, na maneira que a pessoa nos permite ir introduzindo serviços e querendo, então nós temos uma gama que aí se torna algo agradável, né? Fica pronto, fica assim encaminhado, digamos. É claro que você que vai fazer a viagem, mas de nossa parte a estrutura está pronta, então esse é o diferencial. Nós não vendemos o pacote só, nós vendemos uns serviços agregados. Perfeito. E sentiram muito a questão da pandemia? Como ficou esse pós-pandemia? Essa pandemia foi outro aprendizado. Acho que para todos, não só para nós. No turismo foi muito difícil. Estabelecimentos se fecharam, outros reabriram agora, ainda bem. Então, assim, foi muito difícil. Mas o que eu digo assim, nós, de primeiro momento, pensávamos, vai passar. Segundo momento, vamos fechar. Terceiro momento, como é que vamos fechar? Com tantas pessoas envolvidas, tantos serviços vendidos, tínhamos que cumprir, né? Fomos aguentando, como se diz, no osso, né? E olha, difícil. liquidamos todos, nós tínhamos o prazo até o final deste ano e já praticamente zeramos todas as situações, quem tinha que voar, a maioria voou, teve casos assim, de estorno e tal, mas claro, assim, até olha, em função, no geral, passou. Porque a questão de estorno até em função de que pode não ter mais o interesse, porque a pandemia mudou a nossa mente com certeza. Não teve interesse para aquela viagem, pode estar organizando para uma outra, claro. Exatamente, mas foi um aprendizado. Eu imagino. E aí, quem está nos assistindo agora, como é que está a tua programação para viajar? Porque tem pessoas, Neuza, que dizem, não, eu não viajo, eu não tenho tempo. Quando a gente ouve isso, eu costumo dizer que não é uma questão de falta de tempo, é uma questão de falta de planejamento. Porque nós simplesmente podemos colocar o nosso foco onde queremos. Sim. Então, eu vou dar mais atenção para o que eu estou fazendo, ou posso planejar e organizadamente posso viajar, sim. Não é assim, Neuza? É uma experiência, eu digo assim, que seja uma viagem, é uma experiência única. Eu duvido que ela fique em uma viagem. É verdade. Né? Porque assim, nós teve uma época que nós estimulamos as pessoas para fazerem cruzeiro marítimo. É algo assim encantador. Bom, eu falo com os olhos cheios de alegria porque cruzeiro é uma viagem fantástica. É um hotel 5 estrelas, é um mimo só, em tudo. Não sei se as pessoas têm alguma aversão a isso, mas eu digo assim, se abra para o cruzeiro marítimo, é maravilhoso. A nossa temporada geralmente é de novembro até março, abril, e é quando os cruzeiros vêm para o Brasil. E tem companhias que navegam aqui já há mais de 60 anos. Olha só. Né? E cada vez mais são um dos produtos. Então, assim, se a pessoa nunca fez uma viagem, programa nem que seja para o Nordeste, nem que seja próximo daqui, tenha uma experiência. Tenha uma experiência de voo, tenha uma experiência de hotel, tenha uma experiência de serviço, sabe? Conhecimento, cultura, né? Tudo isso é super importante. Ela pode ser curtinha, ela pode ser econômica, como ela pode ser extensa, como ela pode ser algo assim mais arrojado, mas eu incentivo as pessoas a fazerem uma viagem. É algo diferente. Esse é um investimento em si própria. Ninguém tira de ti o que tu vai fazer lá, ninguém tira de ti essa experiência, é tua, ela está dentro de ti.
E tu sabes que tu está falando, a gente tem que falar sobre isso também, das mulheres viajando e viajando sozinhas. Isso, ai, a gente ouve de uma forma cultural, Neuza, ai não, eu tenho que ir quando meu marido puder, quando a minha família for, mas não, uma experiência é única. Exatamente. Realmente tu realmente fazer a tua mala e ir. Sim. Começa de forma profissional, ok. Eu falo por quê? Porque eu viajo muito em função das palestras. Certo. Então eu estou sempre indo. Mas o que, que acontece? A gente ouve. Eu vou contar aquela história do restaurante, é importante. Eu estive em Brasília para uma reunião e lá, eu, claro, fui jantar, por óbvio, eu estava sozinha. E cheguei no restaurante, Neuza, e a menina que me atendeu me disse assim, mesa para quantos? E eu disse, para mim, estou só. E aí ela disse, ai, quando eu crescer eu quero ser assim também. Então, o que tem por trás desta frase? Porque muitas mulheres não se permitem viajar sozinhas. Então, ficam esperando, parece que tem que ter alguém ao lado. Não! Mulheres! Se nós temos a liberdade de escolha com quem casar, se queremos casar, nós temos a liberdade de escolha para uma profissão, não é verdade? Por que não escolher a si mesma e viajar? Exatamente. Se inspirar em outras pessoas, né? E ter essa experiência, mesmo sozinha. Assim, as mulheres, mesmo em família, elas são influenciadoras. Com são, certeza. Né? Então, se elas dizem o destino é esse, acontece. Não adianta bater o pé, é esse o destino. Então, assim, é importante colaborar, que seja na família ou que seja mesmo com amigas, né? De organizar uma viagem, de se preparar para ter um momento desses, né? E assim, a pessoa volta diferente, a pessoa volta com outro horizonte, as pessoas têm conhecimento de coisas mínimas, como tu disseste no restaurante. É tão importante isso. E aposto que ela deve ter te atendido o tempo todo olhando para ti, dizendo, um dia você com ela. E sabe qual é a vantagem? A gente pode escolher o que realmente a gente gosta. Exatamente. Porque naquele momento tu tens que fazer escolhas. Sim. Então tu vais passear em algo que tu queres realmente conhecer, tu vais comer o que tu realmente gosta. Exatamente. É por aí o caminho. Ai, Neuza, eu quero te dizer assim, muito obrigada pela tua participação aqui conosco no programa Ideal. O microfone está aberto para ti, sempre que precisar, com certeza, porque nós precisamos fortalecer as pessoas e levar a informação do que a Savagra está oferecendo. Sim, eu agradeço a oportunidade, convido as pessoas que têm interesse, e nem que seja distante, assim, faz um orçamento, tenta programar uma viagem. Nós teremos o maior prazer em ajudar e deixar que esses sonhos se realizem. Estamos à disposição. Ai, que muito bom. Obrigada pelo convite e fico muito feliz em poder colaborar depois de tantos anos, né? No mercado aqui, poder colaborar e trazer para vocês, depois de uma pandemia, a oportunidade de dizer que viajar sim é bom, viajar faz bem, viajar precisa. Perfeito, que amada. Muito obrigada, Neuza.